Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Então, sejam bem-vindos a mais um encontro onde a gente está estudando os comentários de Swami Paramarthananda na Munda Upanishad. Agora, no verso que é a mudança, né? É quando realmente a gente entrou aqui, propriamente falando, de fato no Jnana Yoga. Por quê de fato no Jnana Yoga? Porque agora está sendo ensinado ao estudante aonde ele deve olhar e como, e através de que recursos, né? Ele tem recursos. Esse recurso é o quê? É ele mesmo e o conhecimento aplicado a ele mesmo, né? Não é uma questão de sair andando pelo mundo, né? O Jnana Yoga não é uma peregrinação nem por vários estados mentais, nem por vários locais, não é nada disso, né? O Jnana Yoga, ele faz a pessoa olhar para ela mesmo, mas de outra forma, né? Como é que ele explicou aqui? Aqui, primeiro, como é que eu vou investigar Deus dentro de mim, que é o que eu tenho? Por enquanto, todas essas palavras aqui são válidas para o ensino. Ó. Como investigar Deus dentro de si? É claro que depois de algum tempo fica claro para o aluno que Deus não é localizável e ele, aluno, também não. Mas tudo isso aqui, na hora que vai lidando, né, com os modos de entendimento que o aluno tem dele mesmo, são muito eficazes. Como investigar dentro de si? O que isso aqui quer dizer? Procure o fator não variável e não mutável na sua própria experiência. É isso que ele está direcionando aqui. Por enquanto, vamos tomar o Atman como realmente existente em si. Ou seja, isso que a pessoa vira a mão para o peito e diz eu, né? Eu, o espírito, né? Eu tenho espírito. As pessoas falam assim. Então a gente toma isso como uma entidade em si, né? Porque é preciso se aproximar de alguma forma. Depois, com o conhecimento final, essas ideias de tempo e localização, elas caem por terra. Mas, por enquanto, é o que a gente está usando, né? É aquela metodologia do Vedanta, de Aropapavada, né? Você lida com uma sobreposição e depois elimina ela, levantando uma outra sobreposição, que seria uma outra interpretação de você mesmo. E assim você vai, até que fica claro que entre você e o todo não há diferença alguma, e você está vendo apenas você mesmo o tempo todo. O ser humano, ele está o tempo todo vendo ele. Quando ele acha que ele é uma pessoa, ele vê o mundo como um mero reflexo do ego dele. É o que as pessoas dizem, ah, o mundo acaba. O mundo acaba é o mundo que o seu condicionamento está lendo, né? Você diz assim, oh, o mundo é assim, as pessoas são assim. Isso é somente um reflexo do ego, do condicionamento, né? Usando o ego bem como senso de condicionamento. E depois, quando o ser humano vê que ele não é um ser humano, ele vê tudo como essa ilimitação também. Então você está sempre vendo você mesmo. Isso é uma grande vantagem. Você não precisa ir para lugar nenhum. Você está sempre entregue a você. Toda a escritura de Vedanta vai devolver você para você mesmo, o tempo todo, o tempo todo. Então ele fala, como investigar dentro de si? A gente vai procurar o fator não variável, o fator que não varia. Aonde? Na nossa própria experiência. Que experiência? Essa, a ordinária, né? A experiência que você tem, onde o seu órgão de discernimento, a sua capacidade de discernimento, ela é mais apurada. Não dá para comparar a sua capacidade de discernimento no estado de vigília com a sua capacidade de discernimento no estado onírico.
por exemplo, né? Você está sonhando, e muito menos no sono profundo, já que você está retirado de qualquer experiência, vamos dizer assim, né? Então, ele lida com duas formas, né? Ele diz que quando a gente olha para o mundo, a gente nos encontra no mundo olhando sobre o prisma da existência, né? Então, eu olho para o mundo, olho para montanhas, olho para o céu, e o Vedanta quer te mostrar que a mesma existência que tem esse mundo, ela tem você também, é a mesma existência. Assim você se aproxima das coisas com as quais você não tem uma identidade mesmo, né, de forma, né, de aparência, né? Você pode se aproximar de uma montanha, você pode se aproximar de um céu, né, de um oceano, vendo a sua mesma natureza como existência. Ali é a mesma existência que é a sua, a mesma. O outro recurso, isso é quando a gente olha para fora. Isso tudo tá tudo entre aspas, tá? A gente está olhando para fora. Agora vamos olhar para dentro. Qual outra característica que a gente vai encontrar? Qual outra forma de aproximação, né, de Deus, vamos dizer assim? É quando você se encontra também essa consciência, é a consciência imutável, né? Repara que consciência e existência estão intimamente relacionados. São as duas faces da mesma moeda, né? A consciência tem que existir para ser consciência, né? E para ela ser algo independente, a única coisa da qual ela tem que estar ciente, ela está é dela mesma, né? No fundo é isso. O que a gente olha à medida que a gente vai desenvolvendo ligações, né, relações com as coisas do mundo, são meras projeções disso, né? Claro, tremendamente modificadas no seu impacto, a ponto de você não conseguir ver que você está tentando projetar a sua essência no mundo. Esse que é o resumo da coisa, né? Agora, ao nível de embolação que isso pode chegar, a coisa fica tão grave que você tem que ser ajudado a sair daí, né? Tal a capacidade que a mente tem de ir criando essas sobreposições na sua própria compreensão. Você mesmo vai entendendo assim, é muito estranho. Se a mente não é educada a criar, vamos usar esse termo, a ver de determinada forma, pode estar certo que ela vai continuar vendo. Vai continuar vendo um monte de enganos, mas vai continuar vendo. A mente é assim, ela vai trabalhando visões, né? Não é algo que esteja sob o controle de uma pessoa ou de nada. Ela continua trabalhando essas visões, né? Como é que ela está vendo a coisa? Isso é espontâneo dela. Enquanto o estudante ele não vai em busca dele mesmo, é o condicionamento dele, dado pelo karma dele, que vai determinar o que ele está vendo no mundo. É assim, é realmente mecânico mesmo, né? E com base nisso, vai aparecer todas as interrelações emocionais, de sensação que ele tem com o mundo. Por isso que diferentes pessoas diante do mesmo evento têm reações tão diferentes, né? Você vê dois gêmeos univitelinos, né, que têm a mesma carga genética, criado diante dos mesmos pais, no mesmo ambiente, mas como eles têm uma carga kármica diferente, eles enxergam aquele mundo de uma forma diferente e agem de acordo, claro. Então, o Swami, ele voltou aqui para a ideia da consciência, que ele já tinha explorado um pouco lá em cima. Só que agora ele está tratando da consciência em você, em nós, que estamos estudando isso, tá? Isso é a outra forma. Ele diz aqui, ele diz assim, ó, como é que Deus está disponível, né? Não apenas como existência imutável, está disponível também na forma de consciência imutável, né? O que isso aqui quer dizer? Que Deus aparece como duas coisas, quer dizer, pode ser visto de duas formas, e nessas duas formas ele é completamente independente de qualquer outra coisa, seja como existência, seja como consciência, tá? Então, agora ele vai continuar aqui investigando, né? Ele terminou aqui no último parágrafo que a gente viu.
Ele disse aqui, ele disse uma coisa muito interessante aqui, ó. Esse Brahman, Paramatma, é tudo equivalente, depende do corte que você está dando, né? Esse Brahman, o Paramatma, está absolutamente disponível no seu próprio complexo corpo-mente, no próprio complexo corpo e mente do Jivatma, né? Está disponível assim. Então, você tem esses dois ângulos de aproximação. Qual é a definição de Jivatma? É o imutável princípio existência, que é também o imutável princípio consciência, né? Agora, olha o que ele fala aqui. Quando nós somos vistos como associados a um corpo temporário, nós nos chamamos de Jivatma, né? É o Atman, né? É a existência, a consciência associada ao Jiva. Aí é dessa expressão, Jivatma. Mas aqui já mostra que o estudante ele sabe, né? Ele está próximo, ele sabe, na verdade, o que ele é. Só que ele está nessa forma. Todo o esforço do ensino agora é para que a gente vá percebendo a nossa ilimitação diante do corpo. Por isso que ele diz aqui, ó, nós somos o Atma, próprio Atma, e temos um corpo temporário. Compreendem? Espero que pelo menos algum tipo de conceito vago esteja se formando aí. Vocês estão vendo o que ele está fazendo? Ele está fazendo aquele sistema do Adyarupa Pavada, ó. Ele está fomentando, alimentando a formação de um conceito em você que substitua a sua visão anterior, no caso de uma pessoa materialista, como sendo um corpo, né? E uma mente. E no caso de uma pessoa espiritualista, como sendo uma alma independente. Por isso que ele está falando, né? Nem que seja um conceito vago. O que ocorre é uma transformação no modo de olhar para você mesmo. Essa transformação, ela vai ser deflagrada inicialmente por algum conceito, e cada vez é um conceito mais abstrato. A gente já viu várias vezes ao longo desse Mundaka, como é que a mente, à medida que ela vai sendo trabalhada, ela vai olhando a própria existência dela como algo muito abstrato. Porque você não tem como expressar algo que seja sutil sem usar cada vez palavras mais abstratas. Por isso que ele está dizendo. Eu espero que pelo menos vocês estejam formando algum tipo de conceito sobre vocês, né? Nem que seja vago. Alguma coisa que não seja limitado como antes. É sempre assim. Vocês têm que continuar a ouvir. Há sempre uma regra, né? Ele fala aqui uma expressão aqui em sânscrito, e ele diz aqui, a gente tem que ficar ouvindo. Punaha significa novamente. Novamente o quê? O que que isso quer dizer? Uma outra vez, mais uma, mais uma. Temos que continuar a ouvir. Por quanto tempo você vai ficar ouvindo sobre você? Aí está dizendo aqui, diariamente, achupte, até você ir dormir, continue ouvindo. Depois ele citou aqui um verso do Shantipati aqui, desse Mundaka, onde ele começa com essa frase aqui, ó, Badran Karnebihi Shrunoyama. Shrunoyama Deva, né? Que ele não completou aqui, mas é que ouçamos palavras auspiciosas com nossos ouvidos. Quais são as palavras auspiciosas? As palavras das Escrituras. Por quantos dias devo ouvir Amrite até morrer? Não é um tratamento súbito desses de choque. À medida que você continua a ouvir, o Paramatma vai se tornando cada vez mais claro, cada vez mais próximo. Eu o reconheço como Jivatma, como eu mesmo. Inicialmente digo, Jivatma está em mim, né? Aqui tem uma sobreposição ainda. Ele está se vendo, ele está vendo esse Jivatma como algo diferente dele. Ó, o Jivatma está em mim.
Ele ainda está se tomando como isso. Esse é o recurso que o Vedanta vai usando. Olha só, tomando-me como corpo, eu falo que o Jivatma está em mim. Por quê? Porque, conscientemente ou não, quando a pessoa diz que o Jivatma está em mim, a referência mais poderosa dela é o corpo. Isso aqui são tudo dicas de investigação. Se você olha para você e diz que o Jivatma está em você, é um bom indício de que a sua identificação com o corpo é bastante fundamental aí nessa sua equação de vida, né? É o modo como você se olha, é a primeira impressão que vem, essa é que conta, no caso da investigação. Opa, quer dizer que eu estou me vendo como corpo, mas finalmente vou terminar, quando vier a visão, a compreensão final, eu vou terminar falando que Jivatma não está em mim, mas que Jivatma sou eu. Em vez de dizer eu sou o corpo e tenho um Atma dentro, eu vou falar que eu sou o Atma e tenho um corpo temporário. O corpo é mortal, mas eu sou imortal. É por isso que as pessoas dizem, o Jivatma está em mim, né? É assim, eu sou o corpo e o Jivatma está em mim. Depois ele diz assim, não, eu não sou o corpo. O corpo é só um adjunto. É só algo que está sobreposto aqui. Eu, na verdade, eu sou o Jivatma, né? Então ele fica dizendo assim, eu tenho Atma dentro. Depois ele diz assim, não, só há o Jivatma. Quando ele compreende que só tem Paramatma também. Ele equivale os dois. Vamos dizer assim, entre aspas, o pequeno espírito é igual ao grande espírito, né? Como é que vai ter pequeno espírito e grande espírito se Brahman, espírito, Atma, não tem limitação? É tudo ilimitado, né? A gente vai mudando as visões que a gente tem sobre nós. Se lembra que não tem nada na sua experiência, a não ser o condicionamento, que te fez acreditar que você é um corpo. Isso é uma educação familiar, entre amigos, coletiva, nada, mas não tem nada que sustente isso na sua experiência ordinária. No mínimo, ao investigar sua experiência ordinária, você não vai ter como afirmar nada disso. As pessoas dizem que elas são corpo, mas eu não tenho certeza disso. As pessoas dizem que fulano morreu, mas eu não tenho certeza disso. Você vai ficar, no mínimo, com uma imensa dúvida. E aí vem a escritura para te trazer a compreensão de uma outra dimensão, né? Que não seja uma dimensão essencialmente sensorial como é a nossa, né? Então, uma pessoa disse muito bem, ó, você não é um ser humano à procura de experiência espiritual. Você é espírito, é um ser espiritual passando temporariamente por uma experiência humana, né? Mas que erro cometemos? O erro que a gente comete é esse aqui, ó. Eu sou um ser humano e estou à procura de uma experiência espiritual, mas essa experiência não ocorre. E o Vedanta vai dizer por que que essa experiência espiritual não ocorre, né? Por que que ela não ocorre? Porque qualquer experiência ela é material, seja ela densa ou sutil. Por isso, declaro, eu não sou um ser humano que procura experiência espiritual. Eu sou, sim, um ser espiritual que está tendo uma experiência humana que é temporária. O corpo vem e vai. Eu sou a pura existência, o princípio consciência. Aham Brahmasmi. Eu sou este Brahman. Esse é o nosso destino final. Seja lá quantos anos você possa levar, seja lá por quantos nascimentos você tenha de passar, está tudo bem. Em última análise, temos de descobrir esta verdade, essa mensagem que é veiculada pela Upanishad. Vocês estão reparando o método, como é que ele vai funcionando? Né? Vocês acham que alguma visão dessas, que vai sendo construída na mente, é de autoria sua? Né? E o que está ocorrendo aqui com o aluno? O aluno ele vai passando por um sistema, né, de substituições de modos de ver a si mesmo, que ele já está pronto. É isso que vai acontecendo. Quanto mais satífica é a sua mente, mais você acessa isso com facilidade. Por isso que a pessoa muito satífica, que ela esteja muito interessada nisso, ela pode pegar isso aqui instantaneamente, né? Porque é a própria natureza dela.
E o melhor modo de lidar com a natureza dela através de palavras, nesse caso aqui, é conforme esse meio de conhecimento, que é por palavra. É assim que ele te conduz, de conceito cada vez mais sólido em relação a você, até uma visão mais abstrata, até que essa plena compreensão ela venha por si mesmo. É assim que vai fazendo. E nesse meio tempo, as suas visões que você tem de você, onde você ainda está se definindo como algo, elas vão sendo retiradas e substituídas por outras. Né? O aluno ele tem que saber isso. Eu falo isso toda hora. É bom ele saber o que está ocorrendo, né? Para ele saber que várias dessas identificações elas são provisórias, né? É dizer assim, o Jivatma está em mim. Olha o jogo que está aí acontecendo. O Jivatma, né, está em mim. Quer dizer que eu sou algo no qual eu estou limitando o Jivatma, não é? Para o ensino, isso não faz sentido, né? Ele está dizendo que isso é ilimitado, então você vai ter que batalhar com esse conceito, vai ter que ir substituindo tudo isso, né, por outras revisões, outros escutares do Vedanta, até que fique claro que você é o Jivatma. Você é o próprio Jivatma. Ele não está em você. Não é isso. Não dá para eu ter dois. É isso que a escritura orienta o tempo todo. É o um sem o segundo. Né? E quando isso ocorre, você entra naquela estrada do Vedanta. O que é a estrada do Vedanta? É um sistema de compreensão por si mesmo, né? Que vai sendo expresso por ideias, como é com qualquer coisa que você faz na sua vida, até que essas ideias passem, né, como se elas tivessem materializado em você. Né? Fica claro que você não é uma pessoa, fica claro que não há separação entre você e o mundo. Mas, como bem o professor Arlindo fala e outros, inicialmente você vai trabalhar com o conceito. E o que que tem isso de tão diferente em relação ao que a gente faz na nossa vida, né? Mesmo uma pessoa que se diz totalmente emocional, ela se conceitua, né? Através de uma ideia, eu sou uma pessoa emocional, quando ela fala com os outros. O ser humano está sempre se conceituando, não tem jeito. Ele é uma criatura simbólica. Não é à toa que ele tem tanto espaço para raciocínio abstrato, para raciocínios mitificadores, místicos, né? Representações de todo tipo. Não é à toa que todo ser humano, seja lá onde ele estiver, tem uma linguagem própria, tem a sua própria representação simbólica do mundo. É assim que a gente trabalha. O ser humano trabalha simbolicamente. Qual é o símbolo último dele? Né? Aquele com o qual ele pode contar algo sobre ele mesmo. É a palavra. A palavra é um encadeamento de símbolos muitas vezes complexos. E as pessoas não entendem como é que, no fundo, elas estão sempre se definindo, se definindo. Elas não entendem isso. Por quê? Porque elas não entendem isso muitas vezes porque elas acham que o que elas falam delas mesmas é real. Elas não veem meramente como uma definição, mas é uma mera definição. A investigação da sua experiência ordinária no dia a dia mostra que tudo isso é definição. Quem é aquele que foi para o sono profundo? É o que está aqui agora? Então, será que isso aqui existe mesmo? Eu vou depois traduzir uma escritura do Paramartananda falando em detalhe, uma palestra que ele deu só sobre Shirada. No fundo, a questão primordial do Vedanta é o seguinte: esse mundo é real? Essa é uma abordagem poderosa. Esse mundo é real? Ele tem consistência em si? Dá para eu falar dele o que eu estou falando? Ou será que não? É uma dúvida. As pessoas não respeitam essa dúvida que ocorre na mente delas. É uma dúvida espontânea. Ela vem da mesma fonte que essas palavras vêm. É a mesma fonte. Será, a famosa dúvida bem usada, será? Fulano morreu, será? Cadê o homem? Eu só estou vendo um corpo. Né? Por que que eu mudei o meu modo de ver aquela situação? O que que tinha de consistente? É a mesma? Esse mundo existe mesmo, para valer? Essa que é a pergunta última. Né? A nossa ciência tem estirado os sentidos para afirmar que esse mundo que ela percebe através dos sentidos é o que vale. É a mesma coisa.
né? Descobrir Deus em você mesmo. Quem é que diz? É o Upanishad que diz, né? É o conhecimento primário e autossuficiente do Veda. Ele que está dizendo isso. Descubra Deus em você mesmo. Yo Veda, Yaha Veda. Consideremos uma pessoa através de uma longa sadhana. Onde é que essa sadhana começa? A gente viu aqui, né? Estamos falando aqui do caso específico, como é descrito pelo Vedanta. Karma Yoga, Upasana Yoga, aí começa a entrar aqui no Gnana Yoga, ó. Shravanam, ouvir, Mananam, tirar as dúvidas do ensino, e Nididhyasana, que é a contemplação da sua verdadeira natureza, seja uma contemplação mais formal, sentado numa meditação guiada, ou seja, o Nididhyasana feito no calor da sua experiência ordinária em qualquer situação. Ele diz, tudo isso nós fazemos, né? Ele está citando aqui uma frase aqui, ó, desse mantra 2.1.10, na segunda linha, Etadyo Veda. Ele está querendo dizer que, que esse Brahman, ele é sujeito a conhecimento, ó. Etadyo Veda. Ele equivaleu a essa expressão aqui, Yaha Etad Veda. Isso aqui ele fica equivalendo para os estudantes de sânscrito. Etat significa o quê? Etat deve estar relacionado com a linha anterior. Isso aqui é a interpretação de texto, né? Que na linha anterior está isso aqui, o Paramritam Brahma. Na linha anterior, Paramritam Brahma. Ou seja, Paramritam Brahma é aquele Brahma que ele é completamente ilimitado, né? Este Jagat Karanam Brahma Ishvara, é isso que ele está relacionando. E onde é que Ishvara está presente? Guhayam Nihitam. Onde é que Ishvara está presente? Está na tal da cavidade do seu coração, tá? É isso que a pessoa está procurando. Está procurando esse Ishvara, né? Esse Brahma, essa causa desse mundo. Por isso que o Vedanta elimina o sofrimento da pessoa com o mundo, porque ela vê que o mundo é simplesmente ela mesma. Essa relação, eu e o mundo, some. E fica só assim, o mundo como eu mesmo, né? Então, por que essa pressa, né? É estranho, né? A gente aqui tende a pular muito rápido, né, em cima de texto, atrás de texto. Isso aqui teria que ser olhado com muito cuidado, né? Muito cuidado. O que que é esse âmago? Será que algo expressa esse âmago? É o vazio de onde tudo vem? O que quer dizer isso aqui, afinal de contas, né? Aí ele cita aqui o 4 versos do Siva Manas Pudja, que fala o seguinte, ó, você que está lendo isso aqui é o Atma, sua esposa é a inteligência, as energias vitais são suas companheiras e o seu corpo é a sua casa. O seu corpo é o templo, a sua mente é o santuário e a consciência na mente, por causa da qual você é consciente de tudo, essa consciência é o Senhor, que está sempre presente em você. Aí ele vai falar sobre essa palavra usada aqui nesse verso, né? Nihitam Guhayam, né? Guhayam, Guha significa caverna, aí, entre aspas, do coração, quer dizer, entre parênteses. Por que é que o nosso coração é comparado a uma caverna? Porque a caverna está sempre escura, né? Por isso que se fala da escuridão do coração, né? O nosso coração está sempre escuro, e escuridão aí é um símbolo que representa o quê? A nossa ignorância com relação a nós mesmos, né? Escuro significa o quê? Ignorante. Portanto, a escuridão da caverna representa a ignorância. E por causa da ignorância, vamos em busca de Deus, em busca de Deus de templo em templo, de Vaikunta para Kailasha, são montes sagrados na Índia, e daí para Brahma Loka, que é o céu mais estupendo, né? Há uma bela canção tâmil. Se você sentir falta de Deus em você, vai sentir falta de Deus em todo lugar. Se descobrir Deus em você, verá Deus em todo lugar.
Portanto, que você o conheça nas profundezas do seu coração, na caverna do seu coração. Gohayan Nihitam Veda. Veda aqui no sentido de conhecer. Portanto, que você saiba disso, que você realmente compreenda que ele vai ser visto como residente, vamos botar entre aspas, no seu âmago. É o seu próprio âmago. Que você saiba disso. Que se você for olhar para Deus, que olhe para o seu próprio âmago. O que que diz o verso? Ó? Todo este universo, karma, tapas, é, na verdade, apenas o Purusha. Ó adorável, aquele que conhece o Brahman além da morte, que reside no coração, desata aqui o nó da ignorância, que reside no coração, é o seu mais íntimo ser, é o que há de mais íntimo. Que você o conheça na cavidade do seu coração. E aí ele continua, ele está aqui na segunda linha do verso. Suponha que uma pessoa saiba, ela saiba disso, né? Ela saiba que ela tem que ir para o âmago dela. Na Taittiriya Upanishad também existe a mesma ideia. Yo Veda Nihitam Guhayam Parame Vyomam. As palavras são até parecidas, né? Aquele que o conhece situado na caverna no mais alto dos céus. Repara como é que a Upanishad vai trabalhando? Ela vai desarticulando os conceitos que a pessoa tem, ó. Aquele que o conhece situado na caverna, caverna o quê? Do seu coração, no mais alto dos céus. É o ponto culminante, é quando o ser humano olha para ele mesmo, né? E ele ultrapassa essa barreira das identificações que o ser humano tem com a própria psique. Parece muito convincente, mas não é real. Olha, nada do que você fala sobre você, materialmente falando, tem realidade em si. É muito estranho isso, quando isso fica claro. E o mais estranho é saber que isso é transitório, porque logo em seguida vai vir um bom período de tempo que vai ficar claro que tudo que você falava de você, agora você está falando outras coisas. Não é mais a mesma. Isso é a mente, ela fica procurando uma referência, né, ouvindo mais uma vez ela mesma. Né? Então, não é só no Vedanta que tem esse ouvir, compreender e meditar. O condicionamento faz isso também. Ele ouve ele mesmo, repete as mesmas coisas, tenta esclarecer-se, melhor ainda, né, em relação às suas identificações, e vai interpretar a experiência no dia a dia com base nisso. Isso é a criatura egocentrada, é assim, né? E a gente vê que é a mesma ideia. A mesma ideia é que você tem que olhar para dentro, mas não olhando as flutuações da personalidade. Ah, como é que eu vou saber as flutuações da personalidade? É simples. Elas não ficam com você o tempo todo. Elas são substituídas por outras, né? Então, não tem nenhuma identificação que você tenha, né, no seu discernimento em relação a você mesmo, ela é válida em si. Por isso que ele fala aqui, é a mesma ideia. Você tem que procurar esse mais alto dos céus, que é você mesmo, dentro de você mesmo. É o âmago, é o seu âmago. Não dá nem para dizer que é o âmago do seu ser, porque o seu ser não tem âmago, ele é o âmago, né? É o âmago. É a mesma ideia. Sarra. Sarra significa uma coisa assim, né? Que gnane de sorte, que gnane de sorte. Que cara com sorte, né? Que ele conseguiu olhar para isso. Isso requer tantas etapas. Buscar moksha em si já é muito difícil. É muito difícil uma pessoa chegar a um ponto desse. Dentre muitas pessoas, a maioria delas está em busca de Dharma, Artha e Kama, né? Do Dharma, da virtude, né? Dos valores, Artha, que seria a segurança, e Kama, desejo. Assim gira a maior parte das referências da personalidade.
É em cima de cada um desses ou de uma combinação deles. E algumas outras estão interessadas em moksha, algumas outras quanto? Muito pouco, né? Às vezes a pessoa vai para a Índia achando que ela vai ver um monte de gente interessada em Jnana Yoga. Não vai, não é assim. Você vai para a Índia e você vai ver um monte de gente interessada, sabe o quê? Em práticas devocionais duais. Isso sim, isso sim. Ali você pega qualquer cidade, vai andar ali à beira do rio, onde tem muito ritual. Nossa, 6 da tarde assim, fica uma chuva de rituais, de adorações. Dentre essas adorações todas, as que estão sendo feitas com conhecimento do Gnana são muito poucas, né? Algumas outras estão interessadas em moksha. A imensa maioria não está interessada em moksha. A imensa maioria das pessoas religiosas não está interessada em moksha. Algumas pessoas com alguma religiosidade estão interessadas nessa liberação. Mesmo entre os buscadores de moksha, olha que interessante, bem poucos sabem que é através do conhecimento. Ou seja, é uma compreensão, é um entendimento. Bem poucos sabem. Sabem que existe a liberação, mas ficam procurando através de experiências. Por quê? Porque as experiências espirituais são libertadoras mesmo. Depende de como é que você vai assimilar essa experiência. Portanto, esses buscadores ficam andando por aí, conhecendo todos os tipos de coisas em busca de moksha. Apenas poucas pessoas sabem que moksha é somente através de jnana, e que jnana não vem pela meditação, mas sim através do guru Upadesham, o ensinamento do guru, o ensinamento da escritura. Isso elas têm que saber. Caso contrário, se forem deixadas com elas mesmas, vão se sentar em meditação, ou seja, vão estar tentando se compreender através de uma experiência meditativa. Para Gnana, nós temos que ir a um guru. Está aqui no Gita, ó, capítulo 4, verso 34. O que que ele diz aqui? Ó? Saiba disso através da reverência, da investigação e do serviço ao guru. É o que que ele colocou aqui, o que Krishna colocou, né? O que que ele está querendo dizer aqui? Vamos ver o que isso aqui quer dizer? Isso aqui é uma relação que é estabelecida entre o professor e o aspirante, né? O que que se caracteriza essa relação, né? O aspirante ele dá todo o apoio material que o guru precisar e a relação entre eles é de reverência, né? É uma relação educada, é uma relação gentil, é uma relação de confiança. E a investigação é a ferramenta que o aspirante tem na mão dele, que ele vai usar para investigar conforme preconiza a escritura. Entendeu? Então, não se deve fazer essas coisas sozinho, que é como o Swami diz aqui, né? Se deixar uma pessoa com passado espiritual por ela mesma em direção à liberação, o que que o condicionamento dela vai acabar fazendo? Vai acabar botando ela para sentar, né? Ela vai sentar de novo, vai sentar em meditação. E para ela, que já meditou a vida toda e não encontrou o que está querendo, ela vai estar apenas repetindo uma coisa que ela sabe no fundo que não vai dar certo, mas ela pode ficar assim a vida toda. Tal a potência do condicionamento que a gente tem, né? Que a gente passa. Poucas entendem isso, que elas têm que aprender. É voltar ao banco da sala de aula mesmo, só que aí de uma outra forma. Como é que você deve ir? Você deve buscar moksha, buscando conhecimento, jnana, buscando um guru, buscando Shravanam, né? Buscando ouvir. Vocês viram aquele vídeo que o Marcelo botou sobre o Swami Paramartananda, onde ele fala em dois tipos de revelação, né? E durante um tempo, o Chimayananda
quando ele começou a ensinar isso para muita gente, eram campos muito grandes, às vezes quase meio milhar de pessoas, as pessoas tradicionais diziam para ele assim: ah, você agora está tornando esse conhecimento aberto para todo mundo, etc. Aí o Timayananda dizia assim: não se preocupem, isso é só uma garimpagem que eu estou fazendo, porque na verdade os que vão entender são poucos mesmo. A maior parte das pessoas não entende isso. Você deve buscar ouvir. Para isso, tem que estar muito afim. Não sei se vocês já repararam como é difícil ouvir os outros, né? Então, quando é que a gente consegue ouvir outra pessoa? Quando a gente está muito interessado no que a pessoa está falando, né? Mas muito mesmo, tão interessado a ponto de aquilo que você achar sobre o que aquela pessoa está falando não tem relevância, pelo menos não no começo. Você vai estar disponível. É isso que a pessoa tem que buscar, ela tem que buscar o Gnana Yoga, tem que buscar alguém que possa desvendar essas escrituras, como a gente está fazendo aqui com Paramartananda. E ela, sobretudo, vai fazer o quê? Vai ouvir. A liberação, esse clique, ele pode vir basicamente nesse ouvir. Uma hora a pessoa está lá, fica lembrando do que já falou, ou então ocorre espontaneamente, mas muita gente tem essa compreensão nessa escuta. Shravana vai ouvir a mesma coisa já pela duzentésima, milionésima vez, aí uma hora fica claro para ela. Aí ele continua. E também, dentre aquelas pessoas que ouvem, somente algumas poucas compreendem, porque é muito abstrato. É o que o Swami Chimayananda disse para os críticos dele. Disse, não se preocupem, poucas pessoas vão continuar a entender isso. Entendeu? Mas aqui elas têm um benefício, elas estão tendo um punho aqui de estarem nesse campo aqui comigo, né? Muitas outras dirão, a aula foi maravilhosa, mas eu não sei o que elas querem dizer com maravilhosa. O que elas querem dizer com isso? Elas entenderam? Bom, não importa. É bem abstrato. Vai ser preciso, ele botou uma expressão aqui, que é mais ou menos isso aqui, ó. Vai ser preciso isso aqui, ó, que o orador que fala da maravilha foi encontrado por aquele que é qualificado. A maravilha foi compreendida e aquele que é qualificado foi ensinado. É isso que precisa ocorrer, né? E o Swami, nesse vídeo, ele também fala da dificuldade de se encontrar hoje em dia uma pessoa que consiga falar sobre isso. E é difícil mesmo. A gente tem poucos textos disponíveis em relação a isso, de gente que está viva agora, né? O Swami Paramartananda é um deles. O orador que fala da maravilha, maravilha que você é, foi encontrado por aquele que consegue ouvir, que é qualificado. A maravilha foi compreendida porque aquele que consegue ouvir, ele conseguiu compreender, ele ouviu realmente, e aquele que é qualificado foi ensinado. Vai ser preciso, tipo, um punhado de pessoas como os estudantes de um Astika Samadjan. Vocês lembram o que é um Astika Samadjan? Que é uma congregação daquelas pessoas que têm estirada no Veda? É isso que quer dizer Astika Samadjan. É uma congregação aqui de gnanas, né? Discípulos, professores. Muito bem, apenas alguns, através do Veda, chegam a conhecer a verdade. Pois é, aqui a gente tem que olhar, né, com muita sinceridade e ver que o que impede a pessoa são as crenças que ela tem. Mas aí vem uma outra coisa também. Ela está disposta a deixar tudo isso para trás? Né? Está disposta mesmo? Quando ela está lendo isso aqui tudo, está assimilando, fazendo a investigação, ela tem algum modo de saber se naquele momento ali ela está realmente disposta. O melhor método, o melhor modo de saber isso é ver o quanto de bom sobre você mesmo você está tentando reter, porque das coisas ruins todo mundo quer se livrar, né? Mas das boas não. O quanto do que você acha que é muito bom na sua vida você está tentando manter a qualquer custo, né? Isso é uma dica, né? Apenas alguns, através do Veda, chegam a conhecer a verdade. Por quê? Porque estão verdadeiramente interessados. Mas é claro que
né, ouvindo uma e outra vez, etc., tudo isso vai qualificando a mente também, né? Então, a mente vai sendo educada e vai realmente compreendendo a diferença de querer se chegar à verdade e a diferença de viver numa projeção, né? Essa visão, né, ela vai se aprofundando. Aí ele está terminando aqui, ó, o verso. Ei, Sômia, o que quer dizer isso aqui que está na escritura? Ei, Sômia, ô querido estudante, qual é o nome do aluno Shaunaka? Qual é o nome do guru Angiras? E aí ele fala aqui, ó, Ei, Sômia, avidegranthim vikiratiha. Só esse conhecimento destrói o nó da ignorância espiritual, né? Avidya aqui significa a ignorância do Atma. Atma avidya, mula avidya, fonte da ignorância, ignorância espiritual. Por irmos a várias universidades, estufamos o peito. Somos acadêmicos de Harvard. Eu tenho diploma de Harvard. Todos os diplomas de todas as universidades destruirão apenas a ignorância material. Elas vão lidar com a matéria somente. E nisso elas são muito boas, né? Lembrando sempre que para a ignorância material, né, ser destruída, basta você lidar com o que os seus cinco sentidos te trazem, né? Que é o que a ciência faz. Ela lida com o que os cinco sentidos te trazem e vão resolver os problemas materiais. Mas na hora de ter que se virar com algo indefinível que escapa dos sentidos, não vai adiantar nada. Vamos ficar atentos com isso aqui, né? É muita dica. O Swami é muito bom aqui. Ele vai destrinchando muito bem, né? Como quando ele diz aqui, né? Muitas pessoas dirão, a aula foi maravilhosa, mas ele não sabe o que elas querem dizer com maravilhosa. Ou seja, se ele não sabe, isso é o quê? Isso é um assunto do estudante. O professor está sempre devolvendo o aluno para ele mesmo, porque só ele pode resolver isso. Não tem outro jeito. Ao aluno cabe insistir, realmente, né? Cabe ele insistir mesmo. Então, tudo que a gente acabou aprendendo nas universidades, nos diplomas, vem basicamente do modo como a nossa cultura, a nossa ciência olha a vida em si, né? É tudo materialmente estabelecido pelo uso dos nossos sentidos, só vale isso. E nisso tudo, esse tipo de ensino que a gente tem deixa de abordar duas questões fundamentais. Nenhum desses diplomas vai abordar essas duas questões: o que é a existência e o que é a consciência. O Vedanta, ele aborda isso com profundidade, até mostrar que você é consciência e é existência, e que o mundo todo, ele é existência e é consciência também, né? Você vai compreender que só há uma existência que não depende de nada que exista, e só há uma única consciência que não depende de nada senciente, né? Não depende de nenhum ser que seja senciente. Pelo contrário, é uma inversão total, né? Eu digo assim, a minha consciência, eu estou sobrepondo, né, o mundo relativo no absoluto. É a consciência. O Dayananda, ele dizia para a pessoa falar a minha consciência, tudo, mas é para a pessoa ver que era ela mesma. Mas no fundo não é minha. No fundo não é uma específica, não tem isso, né? O Vedanta vai equivaler isso aqui tudo. Vai mostrar que existência e consciência são as duas faces da mesma moeda. É uma consciência que não é limitada por nada senciente que exista no organismo e uma existência que não é limitada por nada que exista, né? Tudo que existe está nessa existência. É a inversão. A gente diz assim, a árvore existe, mas o certo seria trocar isso, né? A existência não poderia nunca ser um verbo.
Tinha que ser um nome, né? Tomando como verbo os objetos aos quais ela cedeu por empréstimo a existência que ela é. Né? A existência mareia, a existência humaneia, a existência soleia, planeteia, né? O certo seria isso. Essas duas questões fundamentais são as que interessam para o Vedanta. Por conseguinte, essa ignorância espiritual só pode ser abordada pelo Vedanta Shravana, né? Só pelo contato com a escritura. Você ouve e assimila o que você está ouvindo, né? E só quando a ignorância espiritual desaparece, a vida torna-se brilhante. Se a ignorância espiritual não se foi ainda, toda a nossa vida continua na escuridão, porque nós não sabemos fundamentalmente qual é o objetivo da vida. Sabe aquela pergunta que a gente tantas vezes já viu em vários documentários de ciência? Quem somos, né? Como chegamos aqui? Para onde iremos? Essas perguntas para a ciência ficam no campo da especulação. Mas para o Vedanta, não. Para o Vedanta tem toda uma bateria de escrituras lastreadas no ensino, né, já de longa data, que vai lidar especificamente com isso. Como eu costumo dizer, em muitos encontros de perguntas e respostas, que ele dá, né, as pessoas perguntam, ele responde, uma das perguntas é: qual é o objetivo da vida? A pergunta vem de uma pessoa que tem 80 anos. Isso significa o quê? Que durante 78, 79 anos, ela viveu sem saber o que é que eu estou procurando. Essa é a vida do samsari. O que o samsari faz? O samsari não tem muita alternativa. Ele fica girando na vida procurando satisfação. E o que ele pode fazer é reduzir a vida dele a uma procura por satisfação, que é o que a maior parte faz, né, por uma gratificação sensorial e ou mental. É o que a maior parte faz, né, conscientemente ou não. Né? Então, essa que é a regra. A pessoa, no fundo, ela não sabe que ela está procurando algo. Né? O que é que eu estou procurando? Isso significa, agora ele usou a palavra certa, que essa pessoa não está clara. Né? Ela não está clara em relação a ela mesma. Ela está procurando alguma coisa? O que é? Se ela está procurando alguma coisa do jeito que ela está procurando, ela chegou em algum lugar? Não. Então, o que que eu estou precisando? Estou precisando de ajuda, né? Mas e se não houver clareza com relação a isso? E aí a pessoa pode viver até com essas dúvidas a nível superficial, mas não vai se aprofundar nisso, né? Ela vai continuar não tendo clareza. A vida é um andar às cegas na escuridão, né? A vida sansárica. Portanto, ela é miserável, ao passo que, com o conhecimento espiritual, a vida torna-se luminosa. E agora, aí que ele está se referindo aqui, que ele está se referindo ao final, é, o final aqui da segunda linha do verso. E agora, né, vamos lidar com essa expressão que tem no verso, avidya granthim. A Upanishad usa a palavra granthi. Granthi significa nó, ignorância nodosa, né? É um nó, é algo que você tem que desatar. É isso que a Upanishad entende por ignorância nodosa, o nó da ignorância, né? O nó da ignorância em relação ao que você é. Como certos nós que estão por aí há muito tempo, sem ninguém jamais conseguir desfazê-los. Tentamos várias coisas e depois, finalmente, a gente corta esses nós, né? A gente não desata nada. Da mesma forma, a ignorância espiritual está presente em nós há quanto tempo? Né? Aí ele botou uma expressão aqui, que numa tradução livre, tem uma crítica dele aqui, né? O nosso tempo é incessantemente ocupado. Ou seja, a gente não se dedica a isso. O nosso tempo está incessantemente ocupado com o quê? Com se sentir bem,
né? Em vez da gente olhar esse eu procuro me sentir bem como uma projeção devido ao nosso ser, que é isso, que é bem, né? Que está sempre em estado, vamos chamar várias palavras, de graça, que está em bem-aventurança, como a gente é assim, em última instância, a gente projeta isso no mundo. E a gente fica ocupado com isso e sem nem se questionar o que que estamos fazendo, né? Então, a gente acabou dando um jeito de viver sem saber quem somos. Por quê? Porque o meio social todo é assim. Vai um se escorando no outro. É os cegos guiando os cegos, que Jesus dizia, né? É isso. Você dá um jeito de viver sem saber quem você é. Por quê? É porque ali tem um rebanho e ninguém sabe quem é mesmo. Aí a gente acaba não se interessando muito por esse assunto. Não apenas sem saber quem somos, mas também confundindo-nos com o quê? Com o indivíduo mortal, né? Esse aqui é o único e verdadeiro pecado que existe, né? É o ser humano, primeiro, achar que ele é um ser humano, e depois ele achar que ele é mortal. Esse é o verdadeiro e único pecado. E é algo devido a quê? Devido à ignorância. Por isso que o Buda dizia que o problema é a ignorância. Ele falava disso. O problema é a ignorância. Você fica achando que você é um monte de coisa que você não é, né? E pior, tudo que você acha que é, uma hora vem e outra acaba indo embora, inclusive você mesmo. E aí, né? É este rígido nó do corpo que é destruído. É este rígido nó do corpo que é destruído, né? Ele está presente o quê? Ele está presente nessa configuração do jiva, né? É o nó dos corpos que a gente tem, é esse aí, é o nó da ignorância. E ele chama atenção, ei, meu querido, isso é chamado de moksha. A definição de moksha é liberação da ignorância. Que ignorância? Ignorância espiritual. Por isso que a gente está usando o Vedanta, que é o Veda, ele é um meio de lidar com a ignorância espiritual. Ele é voltado só para isso, o Vedanta, só para isso, para mais nada. Portanto, ele é um mantra muito importante, esse número 10. Esse número 10 é que a gente falou, é quando começa o Jnana Yoga mesmo, né? Quando diz para você procurar Deus e você tem que olhar para o seu âmago para isso, aqui começa o Jnana Yoga, né? Isso sim é Jnana Yoga. Antes não, antes ele estava esgotando o estoque de suposto conhecimento, suposto entendimento que o Shaunaka tinha, né? Ele precisava mostrar para o Shaunaka que não era nada daquilo, né? Sem desmerecer toda a atividade, né, de disciplina, de comprometimento que o Shaunaka teve. A sessão seguinte, a gente vai começar a sessão 2, vai dar pormenores adicionais sobre a natureza do Jivatma. Agora ele vai se deter mais no Jivatma. Nesta sessão, que a gente acabou de concluir, discorremos mais sobre o Paramatma e a criação. A próxima sessão vai enfocar o Jivatma, o eu, esse que eu boto no peito e digo, qual o seu nome? Eu sou Alex, né? O Alex é uma projeção em cima disso, os ossos também, a pele, as compreensões que eu tenho. A gente fica impressionado com essa quantidade enorme de estímulo, né, de impressões, mas só são impressões, como qualquer outra, né? A próxima sessão vai enfocar o Jivatma, o eu. Esses detalhes veremos na próxima aula, né? Então, ele levou todo o conhecimento do Shaunaka até aqui, né? Ele parou aqui, no Paramatma, criação, e ele falou que você vai ter que procurar esse Paramatma, de onde veio essa criação, aonde? Em você mesmo, como o próprio Jivatma. Pronto. Aqui é o ponto de inflexão. Esses detalhes veremos na próxima aula. É isso. Então, na próxima, a gente vai iniciar o quê? Segunda sessão, né? Deve ser a 19ª aula do Swami.
Deixa eu ver aqui. Foi a que eu publiquei. Vai ser a 20ª aula do Swami, né? É o que que a gente vai fazer. Tá, joia? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? É porque é bem contemplativo mesmo, né? É bem contemplativo mesmo. É, é isso aí. Então, quando é que a gente vai parar de ouvir? Quando não fizer mais a menor diferença. Quando você levanta da cama e não se vê como um ser humano de jeito nenhum, aí você para de ouvir. Mas, no fundo, volta e meia vai ficar ouvindo. Vai falar para você mesmo, vai olhar o mundo do jeito que está olhando agora. Então, fundamentalmente, o que que o Swami está querendo dizer é que a gente vai ouvir mesmo, até o fim. Era o que Papaji, que não era o professor de Vedanta, dizia. Ele chamava isso de, de investigar. E até quando a gente investiga, Papaji, até morrer, tenta manter a capacidade sua discriminativa em funcionamento, né? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Gratidão, Dakshinamurti, gratidão a estarmos podendo ouvir isso, né? Muita gratidão por ter estado e estar interessado nisso. Ainda bem. Falou, gente. Até a próxima. A gente vai se vendo aí.